bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente continua com a frente A de história. A gente vai encerrar a parte de Roma e dar início e conclusão à parte de Idade Média. O Império Romano é um assunto menos denso, mas com alguns acontecimentos importantes que vocês precisam pelo menos guardar os nomes, as referências. A Idade Média é dividida em dois períodos, a Alta e Baixa Idade Média. E embora a gente fale em Idade Média, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor as questões particulares de cada período do que entender a Idade Média como um todo homogêneo. Então, falando sobre o Império Romano. O Império Romano, num todo, ele é marcado por duas coisas importantes: pela tentativa de manutenção de uma aparência republicana e pela chamada política do pão e circo. O que são essas duas coisas? A manutenção de uma aparência republicana quer dizer pra gente que os imperadores romanos no período, apesar da maneira autocrática que governavam, da maneira autoritária, eles ainda tentavam manter a aparência da normalidade da república, tentavam fazer a manutenção de um senado, ainda que insignificante, submisso, tentavam sinalizar à população romana, aos ânimos romanos, que o período do império, na verdade, mantinha essas tradições. Já a política do pão e circo consistia numa compreensão desses imperadores romanos de que se houvesse manutenção das necessidades de forma e entretenimento da população, ela não se manifestaria politicamente, ou seja, dê pão e circo à população e ela não há de se preocupar com política. Os primeiros séculos do Império Romano, a gente vai se preocupar especialmente com 3 dinastias, fora o período de Otávio Augusto, que é esse início de império. Então, período de Otávio Augusto, entre 27 a.C. e 14 d.C. A dinastia Júlio-Claudiana, entre 1469 d.C. A Flaviana, entre 69 e 96. E a Antonina, entre 96 e 192. Por que isso será importante para a gente? Porque esse vai ser o período em que ainda teremos os anos de ouro, por assim dizer, do Império Romano. O período de Otávio Augusto vai ser, de fato, entendido pelos historiadores como o século de ouro, mas até o fim da dinastia Antonina, de certa maneira, a gente vai ter um período ainda de prosperidade em Roma. Então, período de Otávio Augusto, marcado por uma reorganização interna da administração romana, para tornar o Império Romano, com toda a sua extensão, mais fácil de governar, uma reorganização externa dos territórios romanos, tendo o mesmo propósito, distribuindo cargos de governo, tudo isso para facilitar o serviço do imperador e também para concentrar poder em suas mãos ou em seus representantes. Nesse período a gente vai atingir a chamada Pax Romana ou Paz Romana, que é quando a hegemonia de Roma no continente se torna tamanha ao ponto de que não existem mais conflitos contra Roma de maneira significante, pois Roma já possui todo o território, já exerce seu poder sobre ele todo. Uma valorização e estímulo à arte, encabeçada pelo ministro Mecenas de Otávio Augusto. É desse ministro Mecenas que virá o nome mecenato, que é o patrocínio aos artistas, esse patrocínio das classes dominantes aos artistas, que vai ser estudado mais à frente. E é nesse período também que teremos o nascimento de Jesus Cristo, que vai dar origem ao cristianismo, uma religião que vai ser muito perseguida durante o Império até ser oficializada. Então o que a gente tem que entender do Otávio Augusto? O período do Otávio Augusto é o período em que a transição República e Império ocorre e o Império se consolida. Após a morte do Otávio, então, passamos rapidamente pelas dinastias Júlio-Claudiana, que vai marcar o início da perseguição aos cristãos. Por que esses cristãos eram perseguidos? Seguinte, os cristãos tinham uma religião que falava em igualdade, que falava em não submissão a figuras de autoridade, que falava numa noção de que todos eram iguais, que se manifestava contra a escravidão, e tudo isso ia contrastar fortemente com a religião e cultura romana. Então, o cristianismo era visto como uma ameaça ao modo de viver romano. Ele tornava os escravos insubordinados, tornava a nobreza como se fosse uma cultura alienígena aos outros nobres. Então, o cristianismo começa a ser perseguido por perturbar a ordem romana. Bom, em seguida temos a dinastia Flaviana, que vai ser marcada pela construção de obras públicas, como o Coliseu. Essa construção de obras públicas na intenção de auxiliar a economia, certo?
E por fim a dinastia Antonina, que vai marcar o ápice da extensão territorial romana. Vai ser quando teremos Roma com o seu território conquistando basicamente toda a Europa continental ocidental. Para se ter ideia, a gente vai ter muros romanos construídos no território da Inglaterra, certo? Só que, após a dinastia Antonina, entra a dinastia dos Severos. E essa dinastia dos Severos vai marcar um prenúncio do que viria a ser a crise do século III. Nessa dinastia, os Severos anunciam a ampliação do conceito de cidadão romano. Todo indivíduo que vivesse em território romano, sendo ele território de fato romano ou território conquistado por Roma, ou território externo, se tornava cidadão romano. Então havia ampliação dessa noção de cidadania. É também nesse período em que já não há mais conquistas, não há mais expansionismo militar de Roma. E isso cria um problema. Por quê? Porque não estão entrando mais mercadorias e riquezas externas, muito menos escravos. E a economia romana havia se tornado extremamente dependente desses mercados externos e desse comércio de escravos advindo da conquista. Como vocês provavelmente se lembram, já durante a República, o exército, essas campanhas militares tinham grande importância em Roma. E com o fim dessas campanhas militares, a gente vai ter um momento em que Roma vai se ver vulnerável. Por quê? Porque ela não tem mais como fazer a manutenção das riquezas, das benesses, das mordomias que essa expansão militar trazia. Então isso vai impulsionar aquela anarquia militar, ou seja, vários generais do exército começam a lutar entre si ou formar alianças para retirar imperadores e se colocar no poder. É nesse momento, então, com esse agravamento dessas crises, que vai iniciar uma ruralização da economia. Ou seja, a economia de Roma se torna cada vez mais rural, menos urbana, menos comercial, marcada pela ideia do colonato. O que é o colonato? O nobre romano, o patrício, ele tem uma propriedade de terra grande, murada, da qual ele pode tirar sua subsistência, mas que ele não dá conta de cuidar sozinho. Então ele admite que plebeus ou clientes venham a morar nessa terra, a ocupá-la, desde que paguem ao patrício uma parte de sua produção. Esse colonato vai ser o princípio já do processo de início do período medieval, vai ser o germen desse momento, ok? Então tudo isso vai ser um prenúncio já da crise do século III. O que é a crise do século III, então? Bom, primeiro vamos entender o que causou essa crise. E entender o que causou essa crise é um pouco ambicioso, porque não há consenso sequer entre historiadores do que ocasionou de fato a crise. A gente sabe de uma pluralidade de fatores. Entre eles essa anarquia militar, fim das conquistas, a crise do escravismo, que já comentamos, o fortalecimento do cristianismo, porque conforme o fortalecimento do cristianismo ocorre, se fragiliza a cultura romana, cresce a insubordinação desses cristãos, e um momento de novas invasões bárbaras, em especial dos povos germanos, ok? E com Roma dividida entre seus generais, com os territórios mais distantes estando vulneráveis, esses bárbaros começam a ganhar cada vez mais e mais espaço em suas incursões no território romano. É durante esse século III também que teremos algumas reformas importantes, como em ordem cronológica, as reformas de Diocleciano, que vão tentar um modelo para Roma chamado tetrarquia, que vai dividir o território romano em 4 regiões distintas a serem governadas por 4 imperadores. Esse modelo irá falhar. E o Diocleciano também vai trazer o Edito do Máximo, que vai tentar congelar os preços de alimentos, os custos de vida romanos, a fim de tentar contornar a economia decadente de Roma. Nós também teremos as reformas de Constantino, que vai fundar a cidade de Constantinopla, que vai se tornar um novo centro para o Império Romano. Então aí Roma já começa a ser dividida entre Roma e Constantinopla. E também vai lançar o Edito de Milão, tentando dar fim a esse sentimento de insubordinação dos cristãos, ao conferir liberdade de culto ao cristianismo. E também teremos o governo, as reformas de Teodósio, onde teremos o Edito de Tessalônica, que vai oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então olha que interessante, tem uma religião que nasce em Roma, é tida como um dos motivos da crise, é perseguida, então tem o seu culto permitido e de repente ela passa a ser a religião oficial do Império.
E por último, Teodósio vai trazer também a divisão no Império Romano entre o Império Romano do Ocidente e Oriente. Como consequências disso, nós temos o Império Romano do Ocidente permanecendo fragmentado e tornando-se mais frágil. Devido a toda essa anarquia militar, aos vários imperadores, a falha das tetrarquias, a crise econômica, a crise do sistema escravista, ao passo que o Império Romano do Oriente vai manter um governo centralizado e vai persistir. Tanto é que em 476 d.C., o Império Romano do Ocidente sucumbe às invasões bárbaras e o Império Romano do Oriente permanece. Essa queda do Império Romano do Ocidente às invasões bárbaras em 476 d.C. vai marcar então o início do período que vamos chamar de Idade Média.